Olá, professores e professoras da Diretoria de Ensino da região de Birigui. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas em mais uma formação. Meu nome é Melina Rissardi, eu sou PCNP de Sociologia e hoje vamos trabalhar a trilha antirracista. Os nossos objetivos é contribuir com a formação continuada dos professores das escolas da Diretoria de Ensino de Birigui região, aprofundar o estudo do currículo paulista do ensino fundamental e médio, aprofundar a Lei 10.639 de 2003, que trata da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira. Também pretendemos oferecer um espaço formativo para que possamos debater, refletir e revisar como está sendo realizadas nossas práticas pedagógicas referente ao ensino de História da África, de modo a tornar nosso fazer educacional cada vez mais antirracista. Divulgar e estimular os professores no desenvolvimento da temática voltada para a educação antirracista e subsidiar vocês na seleção de conteúdos e materiais, metodologias para o ensino, cujo foco seja a história e cultura afro-brasileira e africana, e a educação para as relações étnico-raciais. O nosso percurso formativo, então, vai se constituir pela sensibilização às legislações, percurso de terminologias, também apresentaremos o acervo de livros que chegou para as escolas, falaremos sobre o Novembro Negro, traremos indicações de plataformas virtuais sobre a temática, falaremos sobre políticas e ações afirmativas e possibilidades de trabalho em sala de aula, bem como as habilidades do currículo paulista em Ciências Humanas e, posteriormente, o currículo paulista nas demais disciplinas. Depois, as referências, fechamento e avaliação conformes e nosso agradecimento. Então, iniciando com a sensibilização, eu trouxe para vocês uma frase da Djamila Ribeiro, que é autora deste livro que chegou para a escola, chamado Pequeno Manual Antirracista. Então, o que a Djamila diz? Minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Então, pessoal, o que a gente gostaria de trabalhar com vocês? Que grande parte das pessoas continuam tendo uma postura permissiva diante da discriminação e do racismo, né? Então, podemos observar, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, frente à contratação de pessoas brancas ou afrodescendentes, e também podemos observar na grande mídia, sendo em novelas, séries e filmes, né? É muito interessante nós pensarmos sobre essa frase da Macota Valdinha para refletirmos sobre a questão do tráfico negreiro, né? Por quê? Porque nós falamos sempre os escravos. Essas pessoas que vieram de forma forçada para o Brasil e outras partes do mundo, elas são pessoas africanas e não escravos. Por quê? Elas foram escravizadas, então, em um outro momento, em um outro espaço, em um outro país. Então, vamos sempre nos referir pessoas africanos que foram escravizados, que tiveram nessa condição de escravização, ok? A problematização seria: de que forma a escola pode contribuir para eliminar discriminações e promover a inclusão social e a cidadania? Vamos pensar então, por exemplo, como que a gente pode refletir a partir dessa eliminação de discriminações? Por meio de políticas públicas, por exemplo, que vamos tratar a seguir, né? Essas políticas públicas desenvolvidas a partir dela, que nós temos a efetivação de fato
do estudo de história da África, cultura africana, afro-brasileira e dos povos indígenas. Então, sempre pensando aí no nosso campo educacional. Vamos então para as legislações. Aqui então começaremos a falar da lei. Aqui então iniciaremos com a Lei 10.639, que foi promulgada em 2003. O que ela diz? Ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e dá outras providências, né? Ali nós temos o artigo 1º, o inciso 1º. O que esse artigo incluirá? O estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando então a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, do nosso país. No inciso 2º, trata que todo o currículo escolar, em especial em educação artística, arte, literatura, história brasileiras, ciências humanas, enfim, todas as disciplinas deve tratar desta lei. E também devemos incluir no calendário escolar o dia 20 de novembro, né, como Dia Nacional da Consciência Negra. Então, essa é a Lei 10.639. Agora falaremos sobre a Lei 11.645, promulgada em 2008, que fala sobre a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Ali no artigo 26 diz: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura africana e indígena. Então, o que nós devemos tratar aí dentro das nossas disciplinas? A formação da sociedade brasileira, dos grupos étnicos existentes em nosso país, o estudo da história da África e dos africanos, como a gente disse anteriormente, tanto a luta dos negros quanto dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Então, recuperando, resgatando assim as contribuições na área social, econômica e política referente à história do Brasil. Então, essas são as nossas duas leis que trazem embasamento dentro do campo educacional. Vamos tratar agora de uma política afirmativa, que é as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnicas raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Ela foi promulgada em 2004 e é uma parceria do Ministério da Educação e Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, essa secretaria que era existente em 2004. O primeiro recorte que eu fiz foi o artigo 1º, né? O que trata então essa resolução? O que ela institui, né? O ensino de história e cultura africana, afro-brasileira, como observamos na Lei 10.639, né? As diretrizes, ela se baseou na Lei 10.639. Então, aí para as modalidades de educação brasileira, tanto de formação inicial e continuada de professores. No artigo 2º, ela diz sobre os princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação, tendo por meta promover a educação de cidadãos atuantes, refletindo sobre a sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil e buscando as relações étnico-sociais positivas, pensando sempre na construção de uma nação democrática. E o objetivo da educação das relações étnicas raciais
é a divulgação e a produção de conhecimentos, né? Que a gente produz isso dentro do campo escolar, dentro da escola. De que forma? Por meio de atitudes, posturas e valores que eduquem os cidadãos, nossos futuros cidadãos, nossos alunos, referente à pluralidade étnico-raciais, tornando eles capazes de interagir e de negociar objetivos comuns, que vai garantir o quê, né, pessoal? A todos respeito aos direitos legais, valorização de identidade. Então, sempre pensando, quando nós trabalhamos a cultura e história afro-brasileira e africana, qual que é o nosso objetivo? Reconhecer e valorizar a identidade dos povos que constituem a nossa sociedade, né? E garantir sempre o reconhecimento e a igualdade, valorizando as raízes africanas e indígenas, bem como as demais que a gente já trata no currículo, no caso europeias e asiáticas. E o artigo 3º, o que a gente trata dentro da educação das relações étnico-raciais, né? Então, continuando aí o estudo de história e cultura afro-brasileira, que ela deve ser desenvolvida, então, por meio de conteúdos, de competências, atitudes e valores estabelecidos pelas instituições de ensino e os seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, as entidades mantenedores, coordenações pedagógicas. Os sistemas de ensino e as entidades mantenedores devem incentivar e criar condições materiais e financeiras para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho dentro dessa perspectiva de educação antirracista da melhor forma possível. E para que também nós possamos desenvolver dentro das nossas unidades escolares projetos e programas abrangendo todos os componentes curricular voltado então para a educação das relações étnico-raciais. Deixei aqui então os acessos para vocês por meio dos links, ok? Vamos pensar então que nós enquanto professores, devemos produzir conhecimentos juntamente com os nossos alunos, estimular uma atitude, posturas e valores antirracistas e cooperar para que os alunos se tornem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial. Então, de forma resumida, o conteúdo programático das leis e do parecer é o estudo da história da África, dos africanos e das diversas etnias do Brasil, a luta dos negros e dos povos indígenas. Você pode refletir como você pode tratar isso dentro das situações de aprendizagem, a cultura negra brasileira e indígena que permeia a todo momento, né, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o negro e o índio na formação da sociedade nacional. Tudo isso para quê? Para a gente resgatar, recuperar a contribuição do povo negro e indígena nas áreas social, econômica e política da história do Brasil. Lembrando que todas as disciplinas do currículo devem trabalhar esse conteúdo programático. Então, traremos aí uma reflexão, né? A construção de uma educação antirracista é tarefa fundamental para a promoção da equidade, em especial em uma sociedade como a nossa, com um profundo histórico de exclusão. Então, vamos pensar assim, que a educação, pessoal, ela constitui um dos principais ativos e mecanismos de transformação de um povo. E é papel da escola, de forma democrática e comprometida com a promoção do ser humano, estimular, então, essa construção de valores, de hábitos e comportamento,
que vai então respeitar as diferenças, as características próprias de cada grupo. Então, a educação, ela é essencial no processo de formação de toda e qualquer sociedade e nação, sempre pensando no desenvolvimento, na ampliação da cidadania de um povo. Por que precisamos falar sobre a Lei 10.639 e a educação antirracista? Pessoal, nós devemos então refletir sobre essas práticas e ações e os nossos trabalhos realizados na nossa escola. De fato, ela está ocorrendo? Você, enquanto professor, está trabalhando essa lei de 2003 nas suas aulas? Então, nós precisamos refletir que em todas as disciplinas, essa lei, ela de fato precisa ser efetivada, de acordo com a realidade social de cada unidade escolar. Então, qual que é o nosso contexto? A escola. Não é lá que as práticas pedagógicas se realizam? Então, a partir disso, nós precisamos pensar como, de fato, efetivar essa lei. Vamos agora para o percurso de terminologias. Vamos iniciar então falando sobre o racismo, como essa prática ela é estruturada no Brasil. Quando tratamos de racismo, é um tema que gera muito debate, seja na sala de aula, seja no nosso ambiente de trabalho, seja em programas de TV. E por quê? Porque muitas pessoas acreditam que o preconceito ele não existe. E a gente sabe que, de fato, ele está muito presente no nosso cotidiano, nas relações sociais. Agora, nesse contexto pandêmico, nós tivemos diversos casos que foi noticiado aí pela grande mídia, tanto na TV, nos meios de comunicação de massa, quanto nas plataformas virtuais. Então, de acordo com o dicionário Michaelis, o que é o racismo? É uma teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, que depois nós vamos tratar a respeito, No caso, poderemos falar também etnias, Então, o que é o racismo? Uma doutrina que fundamenta o direito de uma raça vista como pura e superior de dominar outras. É um preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça diferente, geralmente considerada inferior. É quando nós temos uma atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. Então vamos lá. O que é racismo? O racismo é toda distinção, exclusão ou restrição baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tem qual objetivo? Anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. Isso daí foi extraído então da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Essa convenção é um tratado internacional de direitos humanos adotados pela Assembleia das Nações Unidas, da ONU, no qual o Brasil é signatário. Então, nós temos que seguir essa legislação, essa convenção. Quando nós falamos de racismo, o que a gente tem que nos atentar? Que existe uma distinção conceitual importante. Então, racismo, discriminação e preconceito, elas não são exatamente a mesma coisa. Vamos então para a definição dessas terminologias. O que é o preconceito? Ele é um julgamento sem conhecimento de causa. Ou seja, você julga alguém sem antes conhecer. A discriminação é quando você já tem o ato de diferenciar, de tratar a pessoa de modo diferente por diversos motivos que você pode ter constituído dentro do seu seio familiar, dentro dos ambientes que você frequenta, dentro da escola, do ambiente de trabalho, entre outros. E o racismo? O racismo é uma forma de preconceito ou discriminação, que ela é motivada por quê? Pela cor da pele, pela origem étnica da pessoa, de um povo, de uma nação.
E pensando na extensão dos conceitos, o racismo ele está dentro dos conjuntos preconceito e discriminação, mas ele não os esgota. Vamos falar agora sobre o mito da democracia racial. Nós temos aí uma imagem do livro do Gilberto Freire, o livro Casa Grande Senzala, que trata sobre a teoria da democracia racial. O Gilberto Freire, ele apresentou esse livro para nós, tentando buscar compreender o surgimento da formação familiar, as características que definem o povo brasileiro. E ao longo do livro, ele foi tratando de forma sistemática esse mito de que a sociedade brasileira ela é democraticamente racial, ela tem uma democracia entre as diversas etnias, a composição do nosso povo. E na verdade nós sabemos que essa democracia ela não existe, que nós vivemos de forma conflituosa, sim. A ideia de que negros e brancos, segundo o Freire, indígenas e tantas outras raças, o que ele diz? Que todas elas viviam em paz aqui e possuíam direitos iguais no Brasil. Porém, com o passar dos anos, essa obra ela vai ser negada porque a gente vê dia após dia que não temos todos os direitos iguais, né? E um marco para a desmistificação da teoria democrática foi a própria Constituição de 1988, que tipifica racismo como crime, isto é, confirma a existência do racismo e a realidade desigual entre pessoas brancas e negras. Então, a gente faz o questionamento para vocês. Se não existisse racismo, caso não existisse racismo, como a legislação brasileira iria criar medidas para combatê-lo? Não seria contraditório colocar isso numa Constituição de um país? Então, quer dizer, democracia racial não existe. Ela foi um mito criado por esse autor, correto? Seguindo então nessa linha de raciocínio, vamos ver então os tipos de racismo e vamos comprovar que a democracia racial foi de fato um mito construído, certo? Vamos primeiro então para o racismo individual. O que significa? O racismo como uma responsabilidade apenas do indivíduo, ou seja, como um comportamento, atitude ou pensamento individual de alguém. O que é o racismo institucional? É o racismo como resultado do mau funcionamento das instituições, como o Estado, a Igreja e empresas, que têm atitudes e parâmetros discriminatórios, que nós podemos ver com muita frequência aqui no Brasil, no mercado de trabalho, a partir de contratação de pessoas. Em vários espaços que você, professor, professora, frequenta, você observa como são as pessoas. Quais são as pessoas que estão, por exemplo, em cargo de chefia? Quais são as pessoas que estão dentro do funcionalismo público? Como que é o seu fenótipo, as suas características físicas? Então é algo para a gente refletir aí, né? Sobre a cor da pele, o cabelo, etc. E temos o racismo estrutural. O que é esse racismo estrutural? Ele é um conjunto de práticas discriminatórias que está presente em todas as nossas relações e ações, de forma consciente e muitas vezes inconsciente. Por quê? Porque nós estamos sempre permeados por nossa cultura e muitas vezes nós não nos questionamos sobre se aquele traço cultural, aquele tipo de pensamento, se não foi algo construído. E devemos refletir que não é algo natural, né? Que ele foi formado aí com o passar dos anos, dos séculos em nossa sociedade e que deve ser questionado, e em muitos momentos ele deve ser quebrado, rompido, reformulado, certo? Então vamos ver sobre o racismo estrutural no Brasil. Já falamos que ele é manifestado por meio de ações, crenças e sistemas políticos, né? Ele está presente no nosso trabalho, nas nossas relações trabalhistas,
no acesso a direitos básicos, nos relacionamentos familiares, afetivos, nas nossas práticas culturais, na nossa segurança, economia e na política. Vamos para os dados do site Politize. Apenas 29,9% dos cargos de gerência no Brasil são ocupados por negros. Essa fonte ela é do IBGE de 2018, então devemos refletir por quê? Por que nós temos menos de 30% de pessoas negras ocupando esses cargos? Então vamos até refletir do acesso à educação, as condições básicas como moradia, trabalho, saúde, alimentação, emprego digno para essas pessoas. Apenas 10% dos livros brasileiros publicados foram escritos por autores negros, isso entre 1965 e 2014. Essa é uma fonte da Universidade de Brasília, da UNB. Por que também? Vamos refletir, pensando sobre os direitos sociais básicos da população negra. Por que nós só temos 10% dos livros escritos por autores negros? Está faltando acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho, a uma condição de vida digna. 3 entre cada 4 brasileiros que estão entre 10% mais pobres do país são negros. Essa fonte também é do IBGE de 2018. Vamos começar a refletir que quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, o Estado ele não criou condições básicas para essas pessoas que eram escravizadas ter uma condição digna de vida, partindo primeiramente das condições de moradia e emprego. Isso não foi oferecido para a população que acabara de ser alforriada. Os negros representam 72,9% da população desocupada, também fonte do IBGE de 2020, como nós já falamos, do mercado de trabalho, do acesso à educação, ao nível de escolaridade. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 75 são negras. Essa fonte é do Atlas da Violência de 2020. Então, pessoal, faz a gente refletir sobre a violência policial nos bairros de periferia, que nós sabemos que em sua maioria é constituído por populações afrodescendentes, afro-brasileiras, né? E por que isso acontece? Porque a violência policial ela se dá com maior ênfase nesses bairros periféricos. Lembrando que as primeiras favelas, que hoje nós chamamos de comunidade no Brasil, ela se constituiu a partir do momento que foi assinada a Lei Áurea, né? E essas pessoas não tinham para onde ir. E aí começaram a ocupar os morros. E aí começou a se formar as comunidades no Brasil. E aí fala, né? Racismo é crime. Isso está descrito na Constituição de 1988, assim como na Lei número 7.716 de 1989, que diz, né, que racismo é crime inafiançável e imprescritível. Assim, quem praticou pode ser punido independente de quando cometeu o crime. Então aí, como que o racismo ele vai se manifestar a partir desses dados que nós apresentamos? No mercado de trabalho, nas classes sociais, nos índices de violência, nas instituições como, por exemplo, a escola, nos meios de comunicação de massa, na TV, na internet, nas revistas, nos jornais, na literatura,
nos bens de consumo e acesso a esses bens, no esporte, na economia, nas relações humanas em geral, entre outros. E agora vamos falar sobre as origens do racismo e trataremos do termo raça e etnia. Você, professor, qual termo você utiliza em sala de aula e no cotidiano? Fica aí uma reflexão para a gente pensar. Você utiliza raça ou etnia? Então vamos para origens do racismo, né? Como que ele começou aí a se efetivar de fato, né? Entre os séculos 16 e 17, que foi o período de expansão marítima e comercial. Nesse período a gente pode constatar então a escravização dos africanos e o genocídio de diversos povos indígenas, né? Muitas etnias foram dizimadas em nosso país. E como que isso ocorreu? Em busca de justificar essas ações, esse preconceito racial, os europeus começaram a formular teorias baseadas na suposição de que havia uma hierarquia entre as raças. Somente os brancos, segundo eles, teriam capacidade intelectual para trabalhar a terra, para governar e prosperar, enquanto os negros estariam apenas aptos para o trabalho braçal. E com a chegada do século XIX e a abolição da escravidão, na maioria das potências que utilizavam essa prática, o racismo não acabou. E aí ele ganhou uma roupagem científica, né? Que foi com a publicação do livro Ensaios sobre a Desigualdade das Raças Humanas, de quem? Do Gobineau, que expôs uma teoria de supremacia da raça branca. Tem aí a imagem do livro dele ao lado, o Joseph Arthur de Gobineau. Alguns antropólogos e psicólogos da época também lançaram um novo estudo, chamado de craniometria, que eles faziam uma comparação entre as medidas dos crânios de diversas raças, como eles diziam na época, que eram retirados e comparados com outros dados de origem social. E o que eles tinham como objetivo? Atestar que as populações negras estavam mais propensas a cometer ações violentas, e desconsiderava que a violência é um fato, é um fenômeno social que inclusive ocorre em diversas sociedades por vários motivos, inclusive por motivos econômicos. Então, pasmem, né, o absurdo que essas teorias defendiam e que infelizmente isso ficou incutido dentro do pensamento social, tanto da época que veio se estendendo até os dias atuais. Mas então, a partir desse pressuposto e de tudo que nós já debatemos e refletimos, que a questão da raça, ela tem que ter um cuidado muito grande para ser utilizado, vamos refletir aí sobre a complexidade desses termos, né? Vamos lembrar sempre assim, pessoal, em cada época a gente vai ter uma terminologia específica, quer dizer, raça, etnia, ela está sempre em construção, ela vai estar sempre se modificando. Pode ser que daqui 10, 20, 50 anos nós iremos utilizar uma outra terminologia. No momento, o que a gente pode observar? Que essas diferentes teorias de raças, sobre raças humanas, elas vão surgir no final do século XVIII e início do século XIX, com o Gobineau, como nós falamos anteriormente, que vai então, por meio dessas teorias, buscar justificar a dominação das potências europeias, nações imperialistas, para submeter outros territórios, outros povos ao seu domínio e exploração. Entretanto, para sociólogos e sociólogas, as diferenças genéticas que existiam entre grupos de características físicas semelhantes eram praticamente as mesmas, quando comparadas com as diferenças genéticas entre grupos de características físicas diferentes.
Portanto, em termos biológicos, não existem raças com contorno definido, apenas um grande número de variações físicas entre os seres humanos. Então, o conceito raça se estabeleceu socialmente baseado no preconceito e na discriminação, como a gente pôde ver aí desde o século XVIII. Lembrando então que as características físicas que nós temos, como cabelo, cor da pele, cor dos olhos, como que é a estrutura do cabelo, a altura, entre outros, é chamado de fenótipo. Então, por mais que nós tenhamos diferenças físicas, nós, dentro da composição genética, não tem uma grande diferença entre os seres humanos. Por isso que nós buscamos não utilizar a terminologia raça, certo? O Anthony Giddens diz sobre raça que é um conjunto de relações sociais que permite situar os indivíduos e os grupos e determinar vários atributos ou competências com base em aspectos biologicamente fundamentados. O que isso significa? Que a ideia de distinção, diferenciação racial, ela vai muito além de tentar categorizar os indivíduos pelas suas características biológicas, já que estão também relacionadas com determinadas formas de desigualdades sociais e fenômenos sociais. Então, como que é o termo etnia? O que significa etnia? Etnia é um grupo identitário da mesma origem, cultura e história, ou seja, aquele grupo que tem as mesmas construções culturais, as mesmas tradições, linguagem, idioma, religião, manifestações artísticas, maneiras de agir, maneiras de pensar, símbolo, entre outros. Sendo assim, a noção social de raça, ela caiu em desuso. Pode ser que daqui a um tempo ela retorne. E a etnia? A etnia, ela possui um significado muito mais amplo, como nós vimos anteriormente, que envolve as questões culturais. Então, um sinônimo mais adequado da palavra seria cor. Por exemplo, ao invés de usar a raça negra compõe a sociedade brasileira, nós podemos usar as pessoas de cor negra compõem a sociedade brasileira. Você também pode usar o termo pessoas pretas, né? Muitas vezes as pessoas acham que falar dessa forma é um preconceito e não é, nem pessoas negras, nem pessoas negras. Se você fica incomodada com essa terminologia, você pode usar pessoas afrodescendentes, pessoas afro-brasileiras, certo? Eu costumo usar dentro das minhas aulas o termo etnia, ou no caso aí, como já apresentei, pessoas afrodescendentes, pessoas afro-brasileiras, talvez fique mais confortável para você, professor, utilizar também. E aí fica disponível uma videoaula para vocês aprofundarem um pouco mais o conhecimento a respeito. E aí vamos falar dos acervos de livros disponíveis na escola. Pessoal, chegou então um acervo de livros disponíveis para você, professor, fazer a leitura, trabalhar com o seu aluno, indicar para os discentes estas obras. Então, o objetivo desse acervo é promover o debate sobre o racismo estrutural, disponibilizar então obras com uma perspectiva negra, apresentar autores e autoras negros e negras, heróis, heroínas negros e negras e contribuir para quê? Para uma educação antirracista e respeitando então dentro desse aspecto as diretrizes e a Lei 10.639. Essas são as capas dos livros que as escolas receberam. Algumas receberam outras obras além dessas, e aqui na diretoria nós temos um acervo maior, além desse que foi mandado para as escolas. Você pode vir aqui, conferir, pegar emprestado, tanto para fazer a leitura quanto para trabalhar com o seu aluno. É só vir aqui e fazer o empréstimo.
Muito importante, então, nós trabalharmos estas obras dentro do nosso processo educacional de ensino e aprendizado. Então, nós temos aí a Djamila Ribeiro, Silvio Almeida, a Angela Davis, Lázaro Ramos, Grada Quilomba, entre tantos outros. Fica então uma reflexão: como que nós, professores e professoras, podemos realizar um trabalho na escola a partir da leitura e discussão dos livros do acervo da trilha antirracista? E o que podemos alcançar com isso? Nós podemos trabalhar o empoderamento negro, a representatividade negra, protagonismo juvenil, o combate ao racismo, personagens que servem de inspiração para os educandos, desenvolvimento de ações antirracistas por meio de projetos, espaços de diálogos, debates, valorização da cultura afro-brasileira. Podemos gerar discussões para o desenvolvimento social e a promoção da equidade. Muito interessante nós desenvolvermos isso nas escolas, nas nossas aulas. É fundamental tratarmos, principalmente por nossa população ser predominantemente composta de afro-brasileiros. O aluno ele precisa se enxergar dentro desses personagens, de criar uma identidade com suas raízes, de empoderar esses alunos e principalmente de combater o racismo tão presente no nosso dia a dia. Vamos agora tratar sobre o Novembro Negro. Dentro do Novembro Negro, podemos desenvolver em todas as disciplinas do currículo diversas atividades, diversos trabalhos, e é o mês da consciência negra. Vamos pensar, por que o Dia da Consciência Negra? Primeiramente, vamos pensar que o continente, fora do continente africano, o Brasil é o país com a maior população negra existente. Então, o Dia da Consciência Negra, ou Dia Nacional de Zumbi, ele é celebrado no dia 20 de novembro, foi instituído pela Lei 12.519, de 2011. A data ela se refere à morte de Zumbi dos Palmares, que tem a imagem aí ao lado, falecido em 1695. E quem que foi o Zumbi? Foi o líder do Quilombo dos Palmares. Onde fica? Fica localizado entre os estados de Alagoas e Pernambuco. E por que dia 20 de novembro? É a data da morte do Zumbi, Então, dentro dessa perspectiva, fez com que membros do Movimento Negro Unificado, o famoso MNU, contra a discriminação racial, dentro de um congresso que ocorreu na cidade de São Paulo, no ano de 1978, eles escolhessem a figura do Zumbi como um símbolo da resistência e da luta dos negros que foram escravizados em nosso país, assim como a luta por direitos que os afrodescendentes reivindicam e estão nesse processo de poder adquirir os direitos em vários aspectos. E o que o Dia da Consciência Negra ela representa em nosso país? Ela vai representar então a luta dos povos africanos que foram escravizados ao longo de praticamente, 300 anos no Brasil. É muito tempo. E representa também o racismo e a desigualdade na nossa sociedade brasileira, a luta contra o racismo e essa desigualdade tão presente. Além disso, o Dia da Consciência Negra ela reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a nossa sociedade um pouco mais justa.
tanto no Dia da Consciência Negra, no dia 20, como nesse Novembro Negro, durante esse mês, a gente relembra que a nossa sociedade ela foi construída por meio da escravidão, de diversos povos que vieram de forma forçada do continente africano. Por mais que melhorias e mudanças tenham ocorrido e estão ocorrendo, ainda falta muitas oportunidades para a população negra, para a população afro-brasileira. A gente sabe que o racismo ele continua presente nos detalhes do nosso cotidiano e existe muitas tentativas de apagamento da cultura africana e indígena também. Então, muita coisa a gente ainda tem que trilhar, ainda temos muito para se trilhar. Então, dia 20 de novembro é um dia para homenagear o líder dos quilombos e fortalecer mitos e referências históricas da cultura e trajetórias negras no Brasil. E também, pessoal, para trazer referências para as lideranças negras atuais, que nós podemos trabalhar, inclusive com nossos alunos, por meio do acervo de livros da trilha antirracista que chegou. Então, pessoal, o Dia da Consciência Negra é uma medida que tem como proposta promover certa reparação histórica, mostrar o valor da comunidade negra e sua grande contribuição ao nosso país e gerar reflexões para as questões raciais no Brasil. Então, você, professor, professora, já está trabalhando alguma atividade na sua unidade escolar? Então, pessoal, aqui nós temos indicações de plataformas virtuais, por exemplo, o Instituto da Mulher Negra, o Instituto GLE10, que você pode trabalhar com os seus alunos por meio do site, com vários artigos, vários posts, por meio da plataforma no YouTube. Podem verificar ali que tem Facebook, Twitter, Instagram. Então você pode desenvolver diversos trabalhos com os educandos a partir do site do Instituto da Mulher Negra. Temos também um canal no YouTube da Preta Rara. É muito interessante esse vídeo que está aí, A Nossa Voz Ecoa, que trata sobre a Lei 10.639. Você vai encontrar diversos vídeos aí sobre a temática. Temos também o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPAfro, com vários artigos, pesquisas, personalidades para você trabalhar com o seu aluno, a questão da identidade, entre outros. Agora vamos falar sobre as ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? Elas são políticas públicas de reparações e reconhecimento. A gente entende por ela que é um conjunto de medidas especiais voltadas a grupos discriminados e vitimados pela exclusão social que ocorreu no passado e que ocorre no presente. Qual que é o objetivo dessas ações afirmativas? É eliminar as desigualdades e as segregações, de forma que não se mantenham grupos elitizados e grupos marginalizados na sociedade. Ou seja, essas ações afirmativas, ela vai buscar uma composição diversificada dentro de uma sociedade onde não haja o predomínio de raças, etnias, religiões, gêneros, entre outras. Como que é feita essas ações? Ela é realizada por meio de políticas públicas que vai propiciar uma maior participação dos grupos que são discriminados, seja na educação, na saúde, no emprego, na aquisição de bens materiais, poder de compra, em rede de proteção social e reconhecimento cultural. E quais são as ações afirmativas existentes no Brasil?
Muitas ações elas já foram feitas, né? A gente pode citar, por exemplo, aumento da participação dos grupos discriminados em determinadas áreas de emprego, no acesso à educação por meio das cotas raciais e sociais, a concessão de bolsas de estudos, a prioridade em empréstimos e contratos públicos, distribuição de terras e moradia, medidas de proteção diferenciadas para grupos ameaçados, entre outros. Então, pessoal, quais são essas ações afirmativas em âmbito federal voltada para os afrodescendentes, que é a nossa temática aqui? Então, a gente tem a Lei 10.639 e a 11.645 sobre a obrigatoriedade de estudo da África, da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas. Além dessas leis, nós também podemos citar a Lei de Cotas no Ensino Superior e o Decreto 7.829 de 2012 e o Estatuto da Igualdade Racial. Então, é muito importante que a gente reflita que essas ações afirmativas não se trata de concessão de benefícios ou de privilégios, mas da efetivação de direitos assegurados pela Constituição, lembrando que nós tivemos uma média de 300 anos de escravidão e quando foi assinada a Lei Áurea, o Estado ele não garantiu possibilidades desses povos se estruturarem, né? Tanto na questão da moradia, de emprego, de acesso à educação, à alimentação, a condições dignas, humanas. Então, esses povos eles foram sofrendo com o passar dos anos com essas questões dos direitos suprimidos, porque eles não tinham o que fazer, né? Indo mais com a chegada dos europeus após a assinatura da Lei Áurea, que muitos deles foram inclusive contratados nas indústrias em São Paulo, quando a indústria estava se desenvolvendo na capital paulista, e também no campo, né? Deixaram de os povos que foram escravizados de lado e começou-se a contratação de europeus que estavam chegando de seus países com uma proposta de emprego melhor do que no seu país de origem. Então, a gente tem que refletir muito a partir disso, né? Quando principalmente tratamos da questão de meritocracia, e não pensamos sobre a questão social, econômica e política que foi desenvolvida e que faltou aí ao longo dos anos. Então, as ações afirmativas, elas promovem a inclusão social e a cidadania, além da valorização da cultura e da identidade dos povos. Então, pessoal, vamos pensar aí, né? A valorização da cultura africana. A gente não pode só tratar da questão da escravidão. Ela é muito importante para a gente entender a atual condição econômica desses povos na atualidade, do acesso à educação, do acesso à moradia, do acesso ao mercado de trabalho. Mas também temos que pensar sobre vários outros aspectos da cultura. Pensarmos também de uma forma positiva de como que a gente pode trabalhar em sala de aula, em todas as disciplinas. Então, vamos lá. Podemos falar sobre os estudos das religiões de matriz africana, do candomblé, da umbanda e de outras religiões que vocês conhecem, inclusive muito importante para a eliminação de preconceito frente a essas religiões que são tão mal interpretadas. Podemos falar sobre a culinária afro-brasileira. Nós temos vários, né? Acarajé, frango com quiabo, jiló, maxixe, entre tantas outras. A cultura material e imaterial, a capoeira, a dança, música, máscaras, poesia. Aqui a gente já está englobando diversas disciplinas: educação física, arte,
língua portuguesa, ciências humanas em geral. Tratamos também do vocabulário, as palavras de origem africana e indígena também, né? Caçula, moleque, canjica, fubá, samba, entre tantas outras. Já pensando aí que também já estamos englobando diversas disciplinas. A escravidão e a resistência. O mercado de trabalho, estatísticas que podemos trabalhar em matemática, com análise de dados, análise de gráficos. Nós temos aí a questão do acesso ao mercado de trabalho, podemos fazer o comparativo dentro da disciplina de matemática, entre pessoas declarantes como brancos e não brancos. Violência policial, violência contra o jovem negro, dentro dessas estatísticas. Então aí, né, faremos uma análise de dados e de gráficos. Em todas as disciplinas nós podemos tratar sobre as ações afirmativas que falamos anteriormente. Podemos propor debates, rodas de conversa, seminário, discussões de várias formas. Podemos falar do processo abolicionista e o pós-abolicionista, a antiguidade, a expansão do islamismo e como que podemos analisar e apresentar para os alunos o continente africano na atualidade. E no currículo e no material de apoio das áreas de conhecimento, como trabalhar a temática antirracista, a consciência negra e a cultura afro-brasileira. Apresento aqui para vocês as habilidades do currículo paulista em ciências humanas. Nós temos, pessoal, bastante habilidade dentro do currículo de ciências humanas, de história, sociologia, filosofia e geografia. Desde o 7º ano, como vocês podem ver, relacionar o racismo da contemporaneidade ao processo de escravização. 8º ano, 9º de história. Continuamos aí com o 9º ano. Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas. Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 88. Do ensino médio também temos a identificação, análise e discussões sobre as circunstâncias históricas, geográficas e políticas, econômicas, sociais. Aí dentro dessa habilidade nós tratamos sobre etnocentrismo, racismo, entre outros. Nós temos muitas outras habilidades dentro do currículo paulista de ciências humanas. Eu trouxe algumas para vocês verificarem. E você que é de uma outra disciplina, uma outra área do conhecimento, pode fazer um trabalho interdisciplinar por meio dessas habilidades. Então aqui, pessoal, vou apresentar uma situação de aprendizagem do caderno do professor de História do 7º ano, 4º bimestre, página 180. Nós temos aqui então algumas habilidades, falando sobre os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus resultados. Discutir a importância da participação da população negra na formação econômica, política e social do nosso país. Relacionar as conquistas de direitos. Então, segue aí a situação de aprendizagem. Nós temos, então, análise de imagens. Então, pessoal, a gente tem o objetivo nessa situação de mostrar aí
aos estudantes a importância da representatividade nos espaços decisórios, políticos, pensando que quem são os povos excluídos, tanto antigamente como na atualidade, os povos negros, as mulheres, os indígenas. Então o professor faz uma verificação dos conhecimentos prévios. O aluno ele tem noção que quando ele vê a política, por exemplo, na TV, que a maioria é composto por homens brancos, no caso. Então isso ele já vai apresentar na aula. E nesse aspecto, como diz na situação de aprendizagem, nós podemos falar sobre a deputada federal Joênia Wapichana, da etnia Wapichana e eleita pelo estado de Roraima. Dentro dessa situação, é tratado também o 20 de novembro, então vamos lá. Os alunos podem identificar as lógicas de inclusão e exclusão dos povos indígenas, afrodescendentes e mulheres, tanto no início da República quanto na atualidade na esfera política. E como que a reflexão sobre o 20 de novembro nos faz refletir como estão os afrodescendentes na atualidade, depois de mais de 130 anos da abolição. O Estado criou meios para que essas populações possam se estruturar ou reestruturar de fato, de ter acesso aos direitos sociais, civis, humanos e políticos de forma digna, assim como prescrito na Constituição de 88? Fica aí o questionamento. Então, o aluno ele vai fazer uma leitura histórica da época dentro dessa situação de aprendizagem, refletir sobre o racismo na atualidade. Dentro da situação também nós temos o termo racismo estrutural, para você, professor, poder trabalhar. E também tem o termo democracia racial, para ser desconstruído. Continuando aí na situação, vai ter então um diálogo na sala a partir da leitura do texto sobre o 20 de novembro. Também trará o conceito da democracia racial do Gilberto Freire e a importância da população negra na história do Brasil. Podem observar aí, dentro da situação de aprendizagem, na sequência, dentro da atividade 3, a partir da leitura do texto, o aluno é levado a refletir se a abolição garantiu mecanismo de inserção dos negros na sociedade, como nós estamos aqui falando a todo momento, né? Na questão do emprego, moradia, educação, lazer e, sobretudo, a expressão da sua cultura. Por que nós valorizamos tanto a cultura de fora e não a nossa? Por que nossos alunos vêm com essa postura de valorização de outras culturas? Continuando, o aluno ele vai refletir sobre a ausência de inserção dos negros na sociedade, que nós podemos observar por meio das análises de gráfico, das taxas de emprego e desemprego, grau de escolaridade. É proposto uma roda de conversa e um debate, e por meio de todo o percurso do estudo, você pode gerar aí o protagonismo dos jovens, que vão participar ativamente da discussão dessa situação, da construção do conhecimento por meio da leitura dos textos e das imagens. Então, você, professor, pode fazer um debate na avaliação, pode avaliar por meio da produção de um texto dissertativo.
Aqui continua dessa situação falando sobre o racismo no esporte, no futebol, e também é falado da capoeira, que é considerado um importante símbolo da cultura brasileira. Então, nós também trazemos aqui os aspectos positivos, né? Ela é reconhecida como bem cultural pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O aluno tem algumas questões para responder. Tem acesso ao site do IPHAN, sobre onde ele pode localizar o artigo que fala da capoeira. Então, novamente, na sequência, o aluno é levado a fazer uma leitura e análise de texto e imagens. Ele tem o acesso disponível dos links. Vai pensar sobre o racismo no esporte, no caso aqui o futebol e a capoeira. Quais os casos que os alunos conhecem de racismo? Que já nós acompanhamos também no contexto pandêmico, alguns casos que tivemos. E também nós temos os ídolos negros no esporte, tanto do passado quanto da atualidade. E pensamos na capoeira enquanto bem cultural protegido pelo IPHAN. Na disciplina de ciências, no caderno do professor, do Aprender Sempre, do 9º ano, aula 6, página 17, o professor pode fazer uma adaptação da imagem dos animais, né, com as crianças de diferentes etnias, podendo trabalhar a diferença na cor da pele do ser humano, relacionando com a quantidade de melanina na pele. Quanto mais melanina, mais escura a pele, quanto menos melanina, mais clara. Para complementar a discussão, pode-se fazer a leitura compartilhada do texto A Pele através da história da revista Veja e propor questões de interpretação. Em matemática, no caderno do professor, primeira série do ensino médio, dentro da situação de aprendizagem 3, na página 53. Nós temos a habilidade de construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que interrelacionam estatística, geometria e álgebra. Então, o aluno é levado a resolver situações, problemas, e é nesse momento que o professor pode trazer o ensino de história da África, cultura afro-brasileira, ou a luta dos povos negros e indígenas por meio desses dados estatísticos, falar sobre a cultura local do nosso país. Então, o professor ele pode coletar os dados do IBGE, desenvolver gráficos e tabelas sobre taxas de desemprego, por exemplo, especificando como a população afrodescendente é mais atingida. E aos poucos vai sendo inserido novas habilidades, situações de aprendizagem que trate da Lei 10.639. Na disciplina de arte, no caderno do professor do 8º ano, na situação de aprendizagem 1, página 6, nós temos diversas habilidades para tratar da Lei 10.639. Pesquisar, apreciar e analisar desenho, pintura, colagem, escultura e outras modalidades produzidas por culturas indígenas, brasileiras, latino-americanas. Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais de culturas indígenas e africanas, contextualizando-as no tempo e no espaço. Muito importante a gente trazer para a atualidade os nossos estudos para o aluno poder entender de forma mais aprofundada o que nós estamos propondo. E aí, seguindo, nós temos então sondagem 1, atividade 2,
que vai falar sobre os elementos constitutivos das modalidades das culturas indígenas e africanas de diferentes épocas e períodos. Observem ali sobre a arte indígena, arte africana. Tem um material um pouco mais extenso nos cadernos de arte. Em educação física, no caderno do professor do 7º ano do ensino fundamental, situação de aprendizagem 2, página 14 a 29. Então nós temos ali um novo olhar sobre as lutas no Brasil. Em educação física também nós podemos pensar sobre as diferentes realidades culturais, sobre as populações negras e indígenas. Ali está falando sobre a capoeira. O professor já pode trazer um embasamento maior sobre a história desses povos, fazer uma reflexão na atualidade sobre a capoeira, o futebol, como está falando ali no box. Ali também explica sobre preconceito e estereótipos e que nós sabemos sobre as lutas brasileiras. Leitura e análise de texto sobre a capoeira. Em inglês, no caderno do professor do 8º ano do ensino fundamental, volume 3, temos a situação de aprendizagem 1 da unidade 5, página 120. A proposta de leitura e discussão do capítulo 14 é do romance Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana considerada uma das autoras mais importantes da atualidade, com várias obras publicadas e traduzida para mais de 30 idiomas. Então, o aluno é levado a pensar sobre os equívocos culturais. A partir dessa situação de aprendizagem, o professor e a professora de inglês pode fazer uma relação com a cultura afro-brasileira e indígena. Observe que tem análise de imagens ali de povos negros e indígenas. Temos a capoeira também. Em língua portuguesa, no caderno do professor, na 3ª série do ensino médio, situação de aprendizagem 1, página 129. Temos um material um pouco maior também em língua portuguesa, que vai tratar da literatura africana de língua portuguesa. Sugestões de obras africanas, literaturas africanas, e também disponibiliza para o aluno maiores informações que o aluno pode acessar em casa posteriormente, ou o professor pode trabalhar em sala de aula como escritores da literatura africana, do Info Escola e inclusive do GLE10, como citamos anteriormente. Então, o que nós esperamos? Que a comunidade escolar desenvolva espaços de diálogo para atuar como multiplicadora de uma cultura que inclui todas as pessoas para construir uma sociedade livre de discriminação, livre de preconceito e basta de racismo, não só na educação, como em qualquer espaço do nosso cotidiano e das nossas vidas. As referências que vocês podem consultar. Então, nossos objetivos: nós contribuímos para a formação continuada dos professores da nossa rede, aprofundamos o estudo do currículo e da Lei 10.639, oferecemos um espaço formativo para nós revermos as nossas práticas
pedagógicas referente ao estudo de história da África, para a gente tornar nosso fazer educacional cada vez mais antirracista. Nossos objetivos, que foi contribuir para a formação continuada dos professores, aprofundamos o estudo do currículo paulista e da Lei 10.639, oferecemos um espaço para nós pensarmos sobre nossas práticas pedagógicas, sobre estudo de história da África, da cultura africana, indígena e como tornar o nosso fazer educacional cada vez mais antirracista. Divulgamos e estimulamos o desenvolvimento da temática voltada para essa educação antirracista e subsidiamos vocês na seleção de conteúdos e materiais, metodologias de ensino, focado então para a história e cultura afro-brasileira e relações étnico-raciais. Vocês podem agora responder o formulário sobre a trilha antirracista. E eu agradeço a participação de todos na nossa formação de hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição e muito obrigada. Ótimos estudos e ótimo trabalho.